Hallelujah. Aleluia. What a joy to be able to share communion with you tonight. Que alegria participar da ceia aqui com vocês. And I want to welcome you. E eu quero lhes dar as boas-vindas. The Holy Spirit has brought you here tonight. O Espírito Santo lhe trouxe aqui nessa noite. I believe that the Lord wants to do miracles. E eu creio que o Senhor quer fazer milagres. Because He is the same yesterday, today, and forever. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. So, Father, we give you all the glory, Então, Pai, nós te damos toda a All the glória, honor. toda a honra, all the praise. todo o louvor. Lord, we lift our eyes to you. Senhor, nós levantamos nossos olhos a Ti. You are worthy. Senhor é digno. Father, we fix our focus on you right now. Nós focamos nossos olhos em Ti. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Jesus, Lord, we come to give you all the worship and all the glory. Senhor, nos viemos aqui te dar Jesus' toda a name. honra e toda a glória em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. You may be Amém. seated. Podem se assentar. Obrigada. Don't go too far away. We may need you later. Por favor, não vão tão longe. Nós vamos precisar de você I mais thank you for the tarde. anointing that you carry, the Eu- way that you worship. E obrigada pela unção que vocês carregam e a Oh, I forma am que vocês so- louvam. Grateful we got to worship with you tonight. Sou tão grata que podemos louvar com vocês hoje à noite. Hallelujah. Aleluia. I want to share with you a brief word tonight Quero compartilhar uma palavra rápida com vocês hoje à noite. that I believe is from the Lord to encourage you. E eu creio que é do Senhor para lhes encorajar. If you have your Bibles, if you could turn to 1 Samuel chapter 17. Se vocês estiverem com suas Bíblias, abram no primeiro capítulo, no 1 Samuel capítulo 17. Let's pray. E vamos orar. Father God, Senhor Deus, we love you. nós te amamos. We're so grateful for Jesus. Nós somos tão gratos por Jesus. Thank you for your presence. Obrigada pela sua presença. Speak to our hearts tonight. Fale aos nossos corações nesta noite. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. If they keep playing, I'll keep worshiping, so we might take a break for a Se minute. vocês continuarem a tocar, ela vai continuar a louvar, então é melhor dar um tempinho aqui. As we continue to look at the Word of God. Então vamos olhar na palavra de Deus. Verse 33. Versículo 33. And Saul said to David, "You are not able to go against this Philistine to fight with him, for you are a youth, and he is a man of war from his youth." Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. David had come down to see the whole army of Israel being threatened and intimidated by a great giant. Davi veio e viu todo o exército de Israel sendo ameaçado por um grande gigante. And we know even today Israel is being threatened.
E você sabe que até hoje Israel tem sido ameaçada. But God wanted to remind them Mas o Senhor queria lembrá-los that He sees things differently. que Ele vê as coisas de forma diferente. When David came down and he saw Goliath intimidating the army of Israel, Quando Davi veio e viu Golias intimidando o exército de Israel, instead of being intimidated by the giant, em vez de ser intimidado por aquele gigante, David remembered that God was with him. Davi se lembrou que Deus estava com ele. And he started to say, who gets to take the giant out? E ele começou a dizer assim: quem é que vai conseguir derrubar esse gigante? And people thought he was crazy. E as pessoas achavam que ele estava Don't you louco. know it's a giant? Você não sabe que é um gigante? And he said, but God is with us. Mas Deus está conosco. We are a covenant people. Nós somos um povo de aliança. Who is this uncircumcised Philistine to stand against us? Quem é esse incircunciso filisteu para lutar contra nós? So they brought him before King Saul. Então eles trouxeram a Davi diante de rei Saul. And Saul took one look at him and said, you're just a kid. E Saul olhou uma vez para ele e falou: você é um moço. This is ridiculous. What do you think you're doing? Isso é ridículo. Você acha que está fazendo o quê? Verse 34. Mas versículo 34. But David said to Saul, Davi, entretanto, disse a Saul: your servant used to keep his father's sheep, and when a lion or a bear came and took a lamb out of the flock, I went out after it and struck it and delivered the lamb from its mouth, and when it arose against me, I caught it by its beard and struck it and killed it. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando veio um leão ou um urso e tomou o cordeiro do rebanho, Your servant has killed both lion and bear, and this uncircumcised Philistine will be like one of them, seeing he has defied the armies of the living God. eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se contra mim. Agarrei-o pela barba e feri e o matei. Moreover, David said, the Lord who delivered me from the paw of the lion and the paw of the bear, he will deliver me from the hand of this Philistine. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. When you are faced with a giant, Quando você se depara diante de um gigante, when you are faced with intimidating circumstances, quando você está diante de situações intimidadoras, God wants you to think like David, Deus quer que você se mova e pense como Davi. not just look at the circumstances and see how terrible it is, Não somente olhe para as circunstâncias, veja quão terríveis são, but to remember the faithfulness of God. mas para se lembrar da fidelidade de Deus. As we just got up, we were singing that all my life He has been faithful. A gente acabou de cantar: por toda a All nossa my vida, life You have been so, so good. Ele tem sido tão, tão bom. We remember the faithfulness of God. Nós lembramos da fidelidade de Deus. And the heart of the Father is that we would fix our focus on His faithfulness. E o coração de Deus é que nós possamos fixar os nossos olhos na fidelidade dEle. Psalm 37 verse 3 Salmos 37, versículo 3 diz assim: says, trust in the Lord and do good, dwell in the land and feed on His faithfulness. confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Feed on His faithfulness. Yeah. God wants you to remember the faithful things that God has done for you. Deus quer que você se lembre das coisas fiéis que o Senhor fez contigo. He wants us to talk to each other about the great things God has done. Ele quer que nós conversemos uns com os outros sobre as grandes coisas que Ele tem feito. The world loves to talk about all the drama. O Senhor adora, o mundo adora falar sobre todo o drama. Drama, drama, drama. Drama, drama, Have you drama. heard about all the drama? Ah, você já ouviu sobre todo o drama? But the world needs to hear good news. Mas o mundo precisa ouvir as boas novas.
God wants you to be the bearer of good news. Deus quer que você seja aquele que carrega boas novas e boas notícias, And to feed on the faithfulness of God. para que você se alimente da fidelidade de Deus. God wants you to encourage yourself. Deus quer que você se encoraje. This is what David was doing. É isso que Davi estava fazendo. He was remembering. Ele estava se lembrando. I remember when I was out all by myself with those sheep, Eu me lembro de quando eu estava sozinho com todas aquelas ovelhas and a roaring lion came to devour the sheep. e um leão voraz veio comer as ovelhas. But I remember the power of the Holy Spirit coming upon me. Mas eu lembro do poder do Espírito Santo vindo sobre mim. And I grabbed that lion by his beard and I slew him. E eu peguei aquele leão pela barba dele e eu o matei. This is a little teenager. Isso é um jovem adolescente. It wasn't because he was a great warrior. Não era porque ele era um grande soldado. Because he believed that God had given him a job to do and that God would do whatever was needed to help him get that job done. Mas ele acreditava que o Senhor lhe deu uma missão e tudo aquilo que fosse colocado nas mãos dele, ele seria fiel àquela missão. You know, whenever God gives you an opportunity, he will give you grace for that opportunity. Cada vez que Deus lhe der uma oportunidade, Deus lhe dará graça para essa oportunidade. Hallelujah. Amen. Aleluia, amém. I learned this early on in my ministry. Eu aprendi isso cedo em meu ministério. I trained with another lady that was a prophet. Eu treinei com outra mulher que era uma profeta. And I would just add in to her prophetic words. E eu só colocava um pitaco assim nas palavras proféticas dela. And in the first service, I just added a little addition to her words. No primeiro culto, eu só dava aquela palavrinha final, um restinho da palavra. But at the next service, I was getting ready to add my little addition. Mas ali no segundo culto eu estava pronto para dar ali aquela palavrinha para acrescentar a dela. And she said, "No, pray for this one." E ela falou: "Não, ore aqui por esse. Now pray for this one. Agora ora por esse." But I discovered Mas eu descobri that God always gives grace when he gives an opportunity. que Deus sempre me dá graça quando Ele me dá a oportunidade. And whenever God gives you an E opportunity, quando Deus te dá a oportunidade, remember it's not about your ability. não se lembre que não é sobre a It's sua about his ability. habilidade, é sobre a habilidade dele. Amen. Amém? But God wants you to be reminding yourself Mas Deus quer que você comece a se lembrar of his faithfulness. de sua fidelidade. I keep a list on my phone. Eu tenho uma lista no meu telefone. I call it my I remember when list. Eu chamo essa lista de eu me lembro quando. Because you know, sometimes when things are going wrong, it's easy to forget the faithfulness of God. Porque às vezes, quando as coisas estão dando todas erradas, é fácil se esquecer da fidelidade de Deus. When you're faced with overwhelming problems Quando você tem problemas muito and grandes you feel surrounded by all sorts of e problems, você se vê rodeado por todos os tipos de problemas, God wants you to lift up your eyes Deus quer que você levante os seus olhos look at Him para olhar a Ele and to feed on His e faithfulness, se alimentar de sua fidelidade. to remember His faithfulness. Para lembrar de sua fidelidade. The enemy wants you to remember your failures. O inimigo quer que você se lembre de seus fracassos. He wants you to remember your sin. Ele quer que você se lembre do seu pecado. He'll remind you about that all the time. Ele vai fazer você lembrar disso todo o tempo. But when you have confessed your sin, Mas quando você confessar o seu pecado, when you have repented of your e sin, quando você se arrependeu do seu pecado, the Bible says that you are forgiven. a Bíblia diz que você é perdoado. And God remembers your sin no more. E que Deus não se lembra mais dos seus pecados. Not ever again. Nunca mais. So God is not thinking about your failure. Então Deus não está pensando no seu fracasso. We are required to make sure we are walking in the mind of God. Nós somos chamados para caminhar na mente de Deus. The mind of God about you is not thinking about your failures. A mente de Deus na sua cabeça não é pensar sobre os He's
seus fracassos. He sees you washed in the blood of the Lamb. Ele te vê como lavado no sangue de Jesus. God says that He is better than, I believe the Lord wants you to know, He is better than you feel like you deserve. Eu quero que você saiba que o Senhor é melhor, Ele é maior do que você pensa que você merece. The Bible tells us that even if our heart condemns us, He is greater than our heart. A Bíblia diz que mesmo que o nosso coração nos condene, Ele é maior do que o nosso coração. We are the righteous who live by faith, Nós somos os justos e vivemos pela fé, not the intimidated who live by feelings. não aqueles intimidados que vivem pelas emoções. We must believe that He is better than we feel, Nós temos que crer que Ele é melhor do que sentimos, because He is better than we understand. porque Ele é melhor do que nós compreendemos. Thank the Lord for the mercy of the blood of Jesus Agradeça a Deus pela misericórdia do sangue de Jesus. that washes us white as snow. Que nos lava alvos como a neve. By grace we are saved through faith. Pela graça nós somos salvos pela fé. We must believe that we have been saved. Nós temos que crer que fomos salvos. We must believe that we are forgiven. Nós temos que crer que somos perdoados. Do you believe you are forgiven? Você crê que você é perdoado? Have you received the forgiveness of Christ? Você recebeu o perdão de Cristo? Do you believe that you are now the righteousness of God in Christ? Você crê que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus? The righteous are as bold as lions. Os justos são tão audazes quanto leões. That's why the enemy wants to remind you of your failures, Por isso que o inimigo quer que você se lembre dos seus fracassos. because he wants to steal your boldness. Porque ele quer roubar a sua audácia. He wants you to believe that you are disqualified. Ele quer que você creia que você é desqualificado. But the Lord wants you to believe that you have been qualified by the blood of Jesus. Mas o Senhor quer que você creia que você tem sido qualificado pelo sangue de Jesus. It doesn't matter what happened yesterday. Não importa o que houve ontem. If today you are receiving the mercy of Jesus, Se hoje você está recebendo a misericórdia de Jesus, you've repented of your sin, você se arrependeu dos seus pecados, you received the grace of Jesus você by faith, recebeu a graça de Jesus pela fé, you are clean. você é limpo. There is no record of sin against you. Não há nenhum tipo de relatório contra você do seu pecado. You are the righteousness of God in Christ. Você é a justiça em Deus, em Cristo. And whether you feel it or not, Mesmo que você se sinta dessa forma ou não, there is grace for you to believe it. existe graça para que você creia nisso. To take captive every thought that exalts itself against the truth of Christ's forgiveness. Para tomar cativo cada pensamento que se exalta contra a verdade de Cristo. If you've been dealing with some condemnation and guilt, even though you've repented, I want you to grab it like this and just say, I'm not having that, devil. Se você tem tido pensamentos que estão te condenando, eu quero que você agarre eles assim, jogue eles para baixo e diga, diabo, para cima de mim não. We cast down every thought that exalts itself against the E knowledge of derrube Christ. cada pensamento que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Aleluia! Aleluia. Now the truth is Agora a verdade é, that as you've received the grace of Jesus, assim que você recebeu a graça de He Jesus, says that you are righteous. você é justo. And you must believe. E você tem que crer. And as you believe this, Enquanto você crê nisso, God wants you to remember His goodness, Deus quer que você se lembre da sua bondade. because He wants to use you to manifest His goodness to the world around you. Porque Ele quer que você use a bondade dEle para se manifestar ao mundo ao seu redor. So when the enemy is trying to remind me of all my failures, Então, quando o inimigo está tentando me lembrar de todos os meus I fracassos, remind him of the blood of Jesus. eu vou lembrando o inimigo do sangue de Jesus. And then I pull out my I remember when list. E eu então pego a minha listinha de eu me lembro quando. We don't just cast down the vain thoughts and the
the lies of the enemy. Você não somente toma cativo todos aqueles pensamentos e as mentiras do inimigo. We need to replace them with what is pure and lovely and of a good report. Nós precisamos substituir esses pensamentos com pensamentos nobres, bons e de boa fama. Philippians says, whatever is true and noble and of a good report, think on these things. Filipenses diz assim: aquilo que é bom, aquilo que é nobre, aquilo que é de boa fama, pense sobre essas coisas. Feed on the faithfulness of God. Se alimente da fidelidade de Deus. So I get my I remember when list, Então eu pego a minha listinha chamada de Eu me lembro quando, and I've written down things that the Lord has done for me. e eu então já tenho escrevido todas as coisas que o Senhor fez por mim. On my list I have amazing miracles. E nessa listinha contém milagres incríveis. Like I was only last month in Nigeria. Por exemplo, o mês passado eu estive na Nigéria. We had thousands of people, Tinham milhares de pessoas ali. and over 1,000 widows were there. E mais de 1000 viúvas estavam lá. Muslims had come in and killed all the men, and the women had to run away. Os muçulmanos vieram e mataram todos os homens e as mulheres tiveram que fugir. But God began to move in miracle power. Mas Deus começou a se mover no milagre em seu poder. I saw the mute speak, Eu comecei a ver os mudos falarem, the lame walk. os coxos andarem. I watched the blind eyes Eu open. vi os cegos And the começarem a ter deaf seus ears open. olhos enxergando e os surdos começaram a I ouvir. remember when Eu me lembro de quando a widow told me, I went and got my blind friend from the village. uma viúva falou a ela, eu fui lá e peguei o meu amigo que estava cego ali no vilarejo. Please pray for her. Por favor, ore por ela. She'd seen a blind eye open that day. Aquele dia ela viu um cego In the enxergar meetings that we were doing. nas reuniões que estávamos fazendo. She'd seen the deaf ears opening. Ela viu os surdos ouvirem. So she'd run home to get her friend from the village. Então ela correu para casa para ir buscar a amiga dela lá no And she vilarejo. led her by the hand. E ela trouxe ela pela mão. And at one point in the meeting, Em um momento nessa reunião, when a lady who had suffered a stroke and was unable to speak got her voice back and began to speak again, quando uma mulher que havia tido um derrame, que não conseguia falar, ela recebeu a voz dela de volta e conseguiu a falar. I knew it was time to pray for the blind lady. Então eu sabia que naquele momento era a hora certa de orar pela mulher I cega. could feel the faith in the room. Eu conseguia sentir a fé naquele lugar. And they brought her forward. Então trouxeram ela para And frente. the power of the Holy Spirit touched E her. o poder do Espírito Santo a tocou. And then I told her, touch my hand. E eu falei para ela assim, toque aqui na minha mão. And she looked and she touched my hand. E ela olhou And then e ela tocou a minha mão. Then I said, touch my hand. Aí eu fiz assim, toque aqui na minha mão. Then I said, touch my nose. Agora toque no meu nariz. And in the name of Jesus, she was completely healed. E em nome de Jesus, ela foi completamente curada. But I have other things on my list. Mas eu também tenho outras coisas na minha lista. Things that are personal to me. Coisas que são muito pessoais para mim. I remember soon after I was converted as a teenager. Eu me lembro que logo após eu me converter, ainda adolescente, When I was just 12 years old, I was in a meeting where everybody was worshiping the Lord. eu tinha 12 anos e eu estava numa reunião onde todos estavam louvando o Senhor. And I just got honest with God. E eu simplesmente fui honesta com I Deus. said, Lord, I believe in you, Senhor, eu creio em Ti, but I can't see you. mas eu não consigo te ver. I don't know you. Eu não te conheço. It's very hard to worship when I can't see you and I don't know you. É muito difícil te louvar quando eu não te conheço, não te vejo. Help. Me ajuda. You know, God likes honest prayer. Deus gosta dessas orações honestas. If you don't know Him, Se você não o conhece, the Bible says, seek and you will find. a Bíblia diz assim, busque e você o acharás. He will reveal Himself to you. Ele irá se revelar a você.
if you will look with an expectation to find him. Se você o buscar com uma expectativa que vai encontrá-lo. And that day, as I got honest with God and desperate to see him and know him with the eyes of my heart, E naquele dia, quando eu fiquei desesperada por encontrá-lo e conhecê-lo de verdade com os olhos do meu coração, he made himself real to me. ele se tornou real para mim. Suddenly, I knew who I was talking to. De repente, eu sabia com quem que eu falava. Oh, there you are. Aí você está. God wants to reveal himself like that to you every time you come to him. Deus quer que você se revelar a você toda vez que você vem a Ele. But soon after I was saved, Mas logo após eu me converter, I remember I was coming home from school, eu me lembro que eu estava a caminho de casa depois da escola and Mom had put a new lock on the door. e mamãe tinha colocado uma nova tranca na porta. And I had to get the key out of underneath the rubbish bin. E eu tinha que pegar ali a chave escondida embaixo ali da lixeira. And I tried to make it work in the lock. E eu tentei fazer ela funcionar ali naquela tranca nova. But I couldn't make it work. Mas não funcionava. And I tried and I tried and I tried and I Eu tried. tentei. And it wouldn't open. Mas não abria. And I went, oh God, please help me open the door. Eu falei, Deus, por favor, me ajuda a abrir essa porta. Click. E clique, It opened. abriu. And I remember Eu me lembro going inside and getting on the ground. entrando e me ajoelhando no Say, chão. God, you opened the door for me. Thank you, Lord. Deus, o Senhor abriu a porta para mim. Obrigada, Senhor. That may not be a miracle to you. Isso pode não ser um milagre para você. But to this 12-year-old, I knew that was God. Mas para essa menina de 12 anos, eu sabia que era Deus. God wants you to keep a record of your history with him. Deus quer que você guarde um relatório de todo o seu histórico com Ele. So that you can feed on his faithfulness when you are faced with opposition. Para que você possa se alimentar da sua fidelidade diante da face de oposição. I remember when I was in Statesboro, Georgia, in America. Eu me lembro quando eu estava na cidade de Staples, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. I'm Australian, Eu sou australiana, just in case you are wondering. caso que você não soubesse. I have many wonderful Australian ministers with me. Eu tenho muitos ministros maravilhosos da Austrália comigo. And they are very excited to minister to you E today. eles estão muito animados e empolgados para ministrar a vocês hoje à noite. But yes, hallelujah. I brought 32 of them. Eu trouxe 32 deles. But I remember when they brought a little baby into the meeting. Mas eu me lembro quando trouxeram um bebezinho para a reunião. She was a foster child. Era uma menina que estava adotiva. And Era adotiva. they think that she must have been shaken E acham que ela foi chacoalhada, because she'd suffered very bad neurological damage. porque ela teve danos neurológicos muito fortes. And she had gone blind. E ela então tinha perdido a visão. And when you looked at her eyes, one eye would go this way and one eye would go that E way. quando você olhava para os olhos dela, um olho ia para esse lado e o outro And para they were just esse. rolling around in her head. E os olhos só se rodavam assim na sua cabeça. We gathered around to pray for her. Nós nos unimos ao redor dela para orar por ela. And I felt the Lord tell me to command her eyes to come straight. E eu senti que o Senhor disse para mim, comande que esses olhos se tornem retos. And I remember when E eu me lembro de quando the Lord brought her eyes together o and they Senhor became straight and she juntou os saw. olhos dela, fez com que eles ficassem retos e ela enxergou. I remember the people who saw it falling on their knees and giving their hearts to Jesus. Eu lembro quando as pessoas que viram esse milagre caíram de joelhos e entregaram seus corações a Jesus. I remember praying, this was a wild one. Eu me lembro quando essa foi uma loucura. I remember praying for a man who came forward with problems in his feet. Quando um homem chegou adiante, ele tinha problemas nos pés dele. I keep photographs, many photographs of
the miracles that we see. Eu guardo muitas fotos dos milagres que nós vemos. And I like to flick through the photographs and remember. Às vezes eu gosto de passar pelas fotos e me lembrar. Well, this day I went to pray for this man for his feet. Mas esse dia eu fui orar pelos pés desse homem. But the power of the Holy Spirit hit him so hard that the soles of his shoes blew off the bottom. Mas o poder de Deus veio sobre ele com tanta força que a sola do sapato dele voou para longe. I saw it with my own eyes. Eu vi com meus próprios olhos. His feet were healed, but then he had to get tape and taped his soles of his shoes back on. Os pés dele foram de fato curados, mas ele pegou o durex e grudou de volta a sola do sapato para poder sair dali. I remember when Eu me lembro quando this young lady, Brooke, essa jovem chamada Brooke, stand up, Brooke, se levante, Brooke. she came to our miracle meeting. Ela veio para uma de nossas reuniões de milagres. The doctors had diagnosed her as having been born with half a womb and one fallopian tube. Os médicos tinham diagnosticado que ela nasceu com a metade de um útero e somente uma das trompas. They told her that she would never be able to fall pregnant. It would be life-threatening if she did because she only had half a womb and one fallopian tube. Disseram para ela que ela nunca poderia engravidar, porque ela só tinha a metade de um útero e uma trompa só, que ela poderia morrer. They call it a unicorn uterus because there's only just one fallopian tube. Eles chamam isso de um útero de unicórnio, porque só tem uma trompa. And they have ultrasounds and they did an operation and all the medical proof that she had only half a womb and one fallopian tube. Fizeram sonografias, radiologias, vários exames médicos e tinham toda a prova de que ela só tinha metade de um útero e uma trompa só. I remember when she came to the miracle meeting, Mas eu me lembro quando ela veio para essa reunião de milagres, believing that God was going to give her a miracle. acreditando que Deus lhe daria um milagre. I remember when she went back to the doctor E eu lembro de quando ela retornou àquele médico and had an e MRI, fez uma ressonância magnética. and the doctor told her, I can't explain this. E o médico disse a ela, eu não sei explicar He isso. says, I have the before scan Eu tenho a foto antes, where you have half a womb and one fallopian onde tube, você tem a metade de um útero e uma trompa só. and I have the after scan E eu tenho a outra ressonância that says you have a complete womb and two fallopian que tubes. mostra que você tem um útero inteiro e duas trompas. Gloria a Deus. Glória a Deus. Glory to God. I remember being in Korea, Eu me lembro de quando estava na Coreia. and a lady had a deformed head, E uma das mulheres tinha uma cabeça deformada. and it was like a cone shape. E parecia assim um cilindro. And I remember as the Lord made it go down to normal shape, Não um cilindro, um cone. E eu lembro quando o Senhor abaixou e fez com que a cabeça dela ficasse normal. I remember the deaf ears that opened. Eu me lembro de quando os ouvidos surdos começaram a ouvir. Even this week at VOA, we saw God opening the deaf ears. Até essa semana, na Voz dos Apóstolos, vimos o Senhor abrindo os ouvidos dos surdos. We have people who sit in our church who have had their eardrums removed surgically, who have had a miracle and their hearing restored. Tivemos pessoas na nossa igreja que tiveram cirurgia tirando as partes internas do ouvido, mas mesmo assim o Senhor veio e os curou e hoje ouvem. I have all these people here who know this lady. Give me a wave if you know that lady. Quantos de vocês a conhecem Who essa had mulher que all estou her falando? hearing bones removed and her eardrum removed. Que tinha todos os ossos do ouvido e as partes internas removidas, And God gave her hearing back. mas Deus a devolveu a audição. I've seen many of those Eu miracles. já vi muitos desses They milagres. still have the scars of the operation, Eles ainda têm as cicatrizes das cirurgias. and they have the hearing restored. Mas mesmo assim a audição é restaurada. Because nothing is impossible for God. Porque nada é impossível para Deus. I remember when Eu me lembro quando
a heroin addict had come along to the meeting viciado em heroína veio a dos nossos cultos. in another part of Australia where I was ministering. Em outra parte da Austrália, onde eu estava ministrando. And she didn't want to come forward. E ela não queria vir à frente. And so for 2 nights, she just stayed at the back and watched as the Lord was moving. Então, por 2 noites, ela só ficava lá no fundo, olhando o que o Senhor estava fazendo. She thought that if she came forward, that God might do something terrible to her because she was such a terrible person. Ela pensou que se viesse à frente, Deus ia fazer uma coisa terrível com ela, porque ela se sentia uma pessoa terrível. She was a prostitute and heroin addict. Ela era viciada em heroína, uma prostituta. She'd begun on the streets carrying drugs, and then she got on drugs and became a prostitute. Ela andava pelas ruas e ela começou então a carregar drogas, depois se viciou em drogas e depois se tornou prostituta. But she came forward that night. Mas naquela noite ela veio à And frente. the Lord did a powerful deliverance. E o Senhor a libertou de uma forma poderosa. And then while she was on the floor, she gave her life to Jesus. Enquanto ela estava ali no chão, ela entregou a vida a Jesus. I remember the next day E eu me lembro que no próximo dia, because she wrote me a letter about it. porque ela me escreveu uma carta sobre o que ocorreu. And the pastor told me about E it. o pastor me contou That she woke up the next morning que ela acordou na manhã seguinte and she went to have a cigarette. e foi fumar um cigarro. But she couldn't have the cigarette because it tasted so terrible. Ela não conseguia nem fumar porque estava com um gosto horrível. And then she realized she didn't even have any withdrawal symptoms from the heroin. E ela percebeu que ela não tinha nenhum sinal de abstinência da falta da droga. So she rang up her supplier Então ela ligou para o fornecedor dela. and she said, "Stay away from me. I'm a Christian now." Fique longe de mim porque agora eu sou cristã. She went out to the shop Então ela foi para a loja and she saw another heroin addict. e ela viu outra viciada em heroína. And she told her testimony. E ela contou o testemunho dela. She says, "Look at me. Olha I pra don't mim. even have a shake. Eu não estou nem me tremendo. I'm off the stuff. Eu saí parei com o Jesus bagulho. has set me free." Jesus me libertou. And the other addict said, "Well, I'd believe that if he could heal my stomach. I feel so sick." Ah, eu acreditaria nisso se ele pudesse curar o meu estômago. Estou tão mal. So she said, "Well, I'll pray for you." Ah, então vou orar por você. She hadn't been saved 24 hours. Não tinha nem 24 horas que ela tinha sido salva. And she prayed for him. E ela orou por ele. And he fell out in the street E into ele, the bushes. e ele caiu da rua dentro do By the power of the Holy arbusto ali, Spirit. pelo poder do Espírito Santo. And then when he got up, Quando ele acordou, he said, he reached into his pocket and he gave her some money. ele tirou ali do bolso um dinheiro e entregou a ela. And then he gave some money to his E girlfriend. deu um pouco de dinheiro à sua namorada. He said, "I'm not going to need that anymore. Eu não vou precisar disso That was mais. for drugs. Não, isso era para as I drogas. believe I'm delivered too." Ah, eu creio que eu também fui liberto. Aleluia. She wrote me a letter in the letter. Na carta que ela me escreveu. I'm going to enter God's healing ministry now. Eu vou agora entrar no ministério de cura. I didn't think God would want someone like me, Eu não achei que Deus queria alguém como eu, but I've discovered that He loves me. mas eu descobri que Ele me ama. God bless. Deus Amen. abençoe. E o nome? Hallelujah. Aleluia. I have many of these wonderful reminders. Eu tenho muitos desses maravilhosos lembretes. I've seen the tumors disappear. Eu já vi tumores desaparecendo. I've seen the remarkable miracles. Eu vi aqueles milagres incríveis. I've seen His faithfulness. Eu vi a fidelidade dele. It's important that instead of focusing on the disappointments, É importante que, em vez de você focar nos desapontamentos, that we focus on the faithfulness of God. que você foque na fidelidade de Deus. Bill Johnson taught very well this week. Bill Johnson explicou isso muito bem essa semana. He said when Jesus was faced with feeding the multitude, Quando Jesus estava ali diante da multidão com fome,
He didn't focus on what he didn't have. Ele não focou naquilo que ele não tinha. He gave thanks for the loaves and the fishes that they did have. Ele agradeceu pelos pães e pelos peixes que ele tinha. You see, when you feed on his faithfulness, Entenda que quando você se alimenta da fidelidade when dele, you focus on what he has done, quando você foca naquilo que ele tem feito, God will give you more. Deus lhe dará mais. God wants you to fix your eyes on what is true and what is good and what is of good report. Deus quer que você fixe os seus olhos naquilo que é nobre, naquilo que é bom, aquilo que é de boa fama. Have you got an I remember when list? Você tem uma listinha de eu me lembro quando? God wants to encourage you. Deus quer lhe encorajar. You may not have these miracles. Talvez você não tenha visto esses milagres. When I had not yet seen any miracles, Quando eu ainda não havia visto nenhum desses milagres, I would read testimonies of miracles other people had seen. eu lia os testemunhos de milagres que outras pessoas presenciaram. And I would think about that. E eu pensava sobre essas I would coisas. dream about those Eu things. sonhava sobre essas I would coisas. imagine what it would look like. Eu imaginaria como é que isso To ia see se the limbs parecer, grow de out. ver os braços crescendo, To see the blind de seeing. ver os cegos see the vendo, power de of ver God o poder healing the de crippled. Deus vindo sobre os coxos. And I kept focusing on on those good reports E eu comecei a focar nas coisas boas, until I had my own reports. até que eu tivesse meus próprios relatórios, milagres. Now today I fill up my Instagram with all of the miracle reports Agora eu encho meu Instagram com todos os relatórios desses milagres, so that other people can see the goodness of God para que outras pessoas possam ver a bondade de Focus Deus. on that. Focar nisso, until they start seeing it replicated in their own lives. até que eles vejam isso replicado em suas próprias vidas. Because God has called everyone who believes Porque Deus chamou todos aqueles que creem to do the same works as Jesus and greater works than de these. fazer as mesmas obras como Jesus e obras ainda maiores. This is not just for a few people. Isso não é para algumas pessoas. These signs shall follow those who believe. Esses sinais seguirão aqueles que creem. Hallelujah. Aleluia. Is John and Loretta with us? John e Loreta, vocês estão conosco? Stand up, John and Por Loretta. favor, se levantem, John e Loreta. I remember when Eu me lembro de quando we went to Vietnam nós fomos ao Vietnã. and this couple prayed for a young man. E esse casal orou por um jovem. He had taken poison to try to kill himself, Ele tinha bebido veneno para tentar se matar. but the poison didn't kill him, Mas o veneno não o matou. but it made him paralyzed in his legs. Mas paralisou as pernas dele. All his muscles wasted away in his legs. Todos os músculos dele se And he couldn't corroeram e ele não conseguia andar mais. I remember when, Mas eu me lembro se in quando, front of everybody, na frente de his todo muscles mundo, os grew back músculos dele começaram and a he began crescer to walk. e ele começou a andar. we serve a God of miracles. Nós servimos um Deus de milagres. Nothing is impossible Nada for é, those who believe. nada é impossível para aqueles que creem. Let's lift our eyes to Jesus. Vamos If I could ask the team to levantar come. os nossos olhos a Jesus. Father, E eu we peço love para a you. equipe de louvor vir. Pai, nós te amamos. Before we begin, E antes de começarmos, if you're here and you know in your heart you haven't got a relationship with God, se você está aqui nessa noite, você sabe no seu coração que você não tem esse relacionamento com Deus. you know, a lot of people believe in God. Muitas pessoas creem em Deus. They believe in His existence. Eles creem em sua existência. But it takes faith to believe that He has forgiven you. Mas é necessário ter fé para você acreditar que Ele te perdoou. And you have to make a choice to receive the grace of Jesus. E você tem que escolher receber a graça de Deus. That requires acknowledging that you need grace. Isso é necessário então para que você saiba e perceba que você precisa dessa graça. The Bible says all have sinned and fallen short of the glory of God. Todos pecaram e caíram abaixo
glória de Deus. And God is holy, and we cannot be joined to God who is holy with any sin in us. Deus é santo e nós não podemos nos unir a Deus porque Ele é santo se nós temos pecado. And we can't pay for our sin by doing good works. E nós não podemos pagar pelos nossos pecados fazendo boas obras. We cannot get rid of our own sin. Nós não conseguimos nos livrar por si mesmos do nosso pecado. Only the grace of the Lord Jesus can do that. Somente a graça do Senhor Jesus que pode fazer isso por nós. But if you bring him your sin, Mas se você levar a Ele o seu pecado, you bring him your shame, se você levar a Ele a sua vergonha, and you say, Jesus, I need you to be my Savior. e se você disser assim, Senhor, eu preciso que você seja o meu Come into Salvador, my life. venha à minha vida, Cleanse me. me limpe, Be my Lord and my Savior. seja o meu Senhor e o meu Salvador. Jesus says, I will give you eternal life. E Jesus diz que te dará uma vida eterna. It's called being born again. É chamado ser nascido de novo. You get a brand new life. Você tem uma vida nova. It's no longer you who lives, but Christ who lives in you. Mas não é você mais que vive, mas Cristo que vive And you em become a você. new creation in E Christ. você se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. If you're here and you know in your heart you haven't made that deliberate choice Se você está aqui, você sabe que você não tomou essa decisão to receive Jesus as your Lord and de Savior, receber Jesus como seu Senhor e Salvador. I want to pray for you first. Eu quero orar por você primeiro. If you're here and you say, I want to get my life right with God and give my life to Jesus, Se você está aqui, quer dizer, eu quero me alinhar com Deus, eu quero aceitar Jesus, I want to be born again eu quero nascer de novo and receive eternal e life, receber a vida eterna. I want you to lift your hand. Eu quero que você levante as suas mãos. And that will be your declaration today. E essa será a sua declaração hoje. God bless you. Deus te abençoe. God bless you. God Deus bless te you. abençoe. God bless you. God bless you. God bless you. Deus te abençoe. God Deus te bless you. God abençoe. bless Deus te you. abençoe. Deus te abençoe. Would you pray this with me? Ore isso comigo. Father God, Deus Pai, I believe eu creio Jesus is the Son of God, que Jesus é o Filho de Deus, that He died and rose again. que Ele morreu e ressuscitou. Lord, have mercy on me. Senhor, tenha misericórdia de mim. Forgive me for all of my Me sin. perdoe por todos os meus pecados. Come into my life. Entre na minha vida. Make me new on the inside. Me faça por dentro novo de novo. I receive Eu recebo Jesus as Jesus my Lord and Savior. como meu Senhor e o meu Salvador. Thank you for eternal life. God. Obrigada pela vida eterna, Senhor. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. Give me a wave if you just prayed that prayer Se for the você first fez essa time. oração pela primeira vez, faça assim, acene com a mão. God bless you. God bless you. God Deus bless te you. abençoe. God bless Deus you. te abençoe. Deus te Hallelujah. I abençoe. celebrate you. Eu lhe celebro, aleluia. Father, we thank you. Pai, nós te agradecemos. I believe the Holy Spirit is here. Eu creio que o Espírito Santo está aqui. And He wants to touch E you. Ele quer tocar você. He wants to heal you. E Ele quer curar você. I'm going to ask our team if they can come and just line up here. Eu vou pedir para minha equipe estar aqui à frente, numa fileira. They're going to give us some words of knowledge. Eles vão entregar algumas palavras de conhecimento. And if that is you and you have the condition they call out, I want you to stand up. E se o que eles falarem representa aquilo que você tem, eu gostaria que você ficasse de pé. And then we're going to pray for you while you stand in your seat. E depois nós vamos orar por você enquanto você estiver ali em pé no seu lugar. Hallelujah. Thank you, Jesus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Thank you, Jesus. Emily, can you come? Obrigada, Jesus. Emily, você pode vir aqui? Father, I thank you for your anointing. Senhor, eu te agradeço pela unção. Shola baresekiaba. Father, we lift our eyes to you. Senhor, nós levantamos nossos olhos a Ti. You're the same yesterday, today, and forever. Você é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Hallelujah. Aleluia. May I please pray for this lady right here?
Gostaria de orar por essa moça aqui, por favor. Please come up. Por favor, vem aqui. You are the prophetess of this house, aren't you? Você é a profetisa dessa casa, não é? You carry the word of the Lord on your lips. Você carrega a palavra do Senhor em sua boca. And I see the Holy Spirit, E eu vejo o Espírito Santo. and He's coming tonight upon you E está vindo sobre você nessa in noite. such a fresh way. De uma forma tão nova. So I thank you, Lord, for the Eu te spirit of agradeço prophecy pelo to come Espírito upon de her in a profecia fresh que way venha in the sobre Holy ela de uma Spirit. forma nova sobre ela. And I see that even as you speak the Eu word of the vejo Lord, que até como você se fala a palavra de Deus, that it will come out like an arrow out of your mouth. que sairá como flecha de sua boca. And that when you speak it, E quando você declará-la, it'll be a direct counteract será um ataque, um contra-ataque direto to the counterfeits. ao aquilo que é falso. Every tarot card reader, Todos os leitores de cartas de every tarô, fortune teller, todos os ciganos, every astrologer todos os adivinhos, that has spoken into the lives of people, que falou, declarou na vida das pessoas, that has spoken lies and deception into the lives of their que beloved. tem declarado mentiras a essas pessoas, Your word will go forth, a sua palavra irá adiante. because it's not the word of the stars. E você dirá que não é uma palavra das estrelas, It is the testimony of Jesus. é o testemunho de Jesus. So Lord, I bless her. Então, Senhor, eu a bless abençoo. her to have her Eu words abençoo ela. Be like Que as arrows palavras dela sejam como going flechas, into the hearts of aí people. entrando nos corações das pessoas, to bloom truth in them in the name para of declarar a Jesus. verdade a elas And em nome de destroy the Jesus. lies. Eu destruo as mentiras You so powerfully. e de tão poderosamente. Thank you, Lord. Obrigada, Senhor. I believe there's someone here in front of my hand. Eu creio que tem alguém aqui à frente da minha mão. You have a problem with your hip. Você tem um problema com o seu quadril. On the, here, yes. Aqui, por aqui, assim. You can come. Você pode vir. That one standing, you can come. Pode vir. I want to pray for you. Quero orar por você. Shele bosu karaba. Father, we thank you for your anointing. Pai, nós te agradecemos pela unção. Holy Spirit, come. Espírito Santo, venha. There's someone over here. Tem alguém aqui. The team can pray for her now. Go ahead. A equipe podem orar por ela. Father, I thank you for your anointing, for healing now in the name of Jesus. Seja curada agora em nome de Jesus. Healing in Jesus' name. Curada em nome de Jesus. Venha. Pode vir. There's someone over here, you need God to touch and heal your knee. You're in this front section on the side over Tem alguém here. aqui nesse lado direito, na frente, que tem um problema com o seu Who's that joelho. person? Quem é essa pessoa que tem um problema com o Give me a joelho? wave. Me acena assim um problema You com o need God to joelho. heal your knee. Você precisa de cura de joelho. So Father, right now in the name of Pai, em nome de Jesus, Jesus, we thank you for healing. te agradecemos pela cura. In